Santuário da Alma. Uma jornada pela oração meditativa. Richard J. Foster, autor de Celebração da Disciplina. Uma palavra introdutória. A meditação é a língua da alma e a linguagem do nosso espírito. Jeremy Taylor. Jesus Cristo vive e está aqui em pessoa para ensinar o seu povo. Não é complicado ouvir a sua voz. Não é difícil compreender o seu vocabulário. Mas aprender a escutar bem e a ouvir completamente não é tarefa simples. Minha primeira experiência consciente de ouvir a voz de Jesus ocorreu quando eu estava na faculdade. Brotou de um período de frustração genuína. Por causa de uma formação acadêmica insuficiente e de um intelecto nada estelar, eu parecia ter de estudar muito mais que todos os outros para me sair bem no curso. Além disso tudo, eu trabalhava em 2 empregos de meio período para pôr comida na mesa e comprar livros. Meu primeiro emprego foi numa fábrica de enlatados, na turma da limpeza, que só entrava após o turno noturno. Eu trabalhava todos os dias, das 4 às 6 da manhã, limpando as máquinas a vapor. Eu voltava para a faculdade em cima da hora de lavar a louça no refeitório, meu segundo emprego. Era uma agenda perfeita, já que eu conseguia fazer tudo isso antes da primeira aula, às 8. Depois do almoço e do jantar, eu lavava a louça de novo, o que me permitia comer no refeitório. Na época, muitos alunos reclamavam das refeições na faculdade, mas eu não. Meus pais ficaram doentes e morreram cedo, de modo que meus 2 irmãos e eu vivíamos com qualquer coisa que conseguíamos encontrar. Para mim, a comida da escola era um banquete. Fora o trabalho e o estudo, eu e um colega havíamos formado um ministério de um nome um tanto estranho. Abre aspas, sotaque jovem, fecha aspas. Esse ministério nos levava todo fim de semana às igrejas para falarmos 5 ou 6 vezes, começando na noite de sexta-feira e terminando ao meio-dia de domingo. Fora o trabalho e o estudo, eu e um colega havíamos formado um ministério de um nome um tanto estranho, sotaque jovem. Esse ministério nos levava todo fim de semana à igreja para falarmos 5 ou 6 vezes, começando na noite de sexta-feira e terminando ao meio-dia de domingo. Depois, pulávamos no carro e voltávamos ao campus. Além disso, eu ainda prestava algum serviço na igreja local. E também estava envolvido no grêmio estudantil. Tudo isso junto formava um fardo pesado para um jovem segundanista. Mesmo assim, eu acreditava que cada uma daquelas tarefas era importante por várias razões. Conseguir o dinheiro necessário, lapidar minhas habilidades como orador e interagir com vidas preciosas. Mas elas me deixavam um pouco tempo para o lazer e as atividades sociais que pareciam ocupar grande parte da vida dos outros alunos. E eu estava frustrado com minha aparente perda. Certa noite, saí para fazer uma pausa nos estudos e caminhar um pouco. Logo comecei a murmurar orações queixosas, meio parecidas com os salmos de lamentação na Bíblia. Na realidade, eu não estava bravo, apenas frustrado. Eram orações do tipo, pobre de mim. Meus passos me levaram a um bosque das redondezas. E enquanto eu andava sobre a luz da lua, as orações queixosas começaram a diminuir e fui ficando cada vez mais quieto. Por fim,
caí em silêncio absoluto. Um silêncio sereno, de ouvidos atentos. Foi então que Deus falou. As palavras brotaram da serenidade e penetraram minha frustração. Você sabe como conseguimos distinguir os bons preletores humanos pela qualidade da voz, pelo espírito com que falam e, claro, pelo conteúdo transmitido? Acontece exatamente o mesmo com a voz divina. A qualidade da voz de Deus é persuasiva e encorajadora. O espírito na voz de Deus é totalmente gracioso e misericordioso. E o conteúdo é sempre coerente com o que Deus já disse antes. Temos um vasto testemunho bíblico com o qual confrontar as orientações. Bem, não falo aqui de uma voz externa que pode ser captada por equipamentos eletrônicos. Sem dúvida, isso é possível, já que a Bíblia nos dá amplo testemunho. Mas falo aqui de um sussurro interno, de palavras que tocam o fundo do coração, de um conhecimento interior. Você está frustrado com você mesmo. É o que Deus parecia dizer. Tem pena de você mesmo, porque não consegue realizar todos os seus sonhos. Mas se você estiver comigo, não precisará ter todos os seus sonhos realizados. Estar comigo é ter a maior e mais completa satisfação. Se você estiver realmente comigo, estará no melhor lugar possível. Isso foi tudo. Nenhuma promessa de transformar minhas condições de vida, nenhuma garantia de riqueza e prosperidade e de todos os meus desejos terrenos, nenhuma promessa de mudar um único detalhe. Ainda assim, aquelas palavras dissiparam silenciosamente a minha frustração e venceram a minha autopiedade. Saí do bosque com uma nova cadência nos passos. Deus me falou pessoalmente, em meu íntimo. A voz do verdadeiro pastor era totalmente suficiente. Nas páginas seguintes, vamos explorar da maneira mais completa o que significa experimentar pessoalmente o sussurro divino. Como Deus fala conosco, o que esperar ou que esperança podemos acalentar? Há condições do coração de Deus e da mente que nos abrem para a voz amorosa e terrível de Deus? Como desenvolver um sistema de escuta interior rico em oração? Vamos abordar questões desse tipo e muitas outras. Para concluir, cada uma das 3 partes principais deste livro, compartilho uma experiência pessoal que espero que sirva para ilustrar e expandir o que divido com vocês. Dou o nome de Entrando na Experiência, pois espero que a minha história sirva de incentivo para você buscar as suas próprias experiências na oração meditativa. Parte 1. Lançando o fundamento. Ensina-me a parar e ouvir. Ensina-me a concentrar a minha atenção. Ensina-me a usar o silêncio. Ensina-me onde encontrar a paz. Ensina-me a ouvir o teu chamado. Ensina-me a buscar a tua palavra. Ensina-me a ouvir em silêncio coisas que jamais ouvi. Ensina-me a ficar recolhido. Ensina-me a estar em sintonia. Ensina-me a ser conduzido, pois o silêncio logo acabará. Quando então for a hora de prosseguir, permita-me trazer para o dia a dia e para cada momento a paz de uma fonte silente. Ken Medema.
Sairá Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Gênesis 24, 63. Capítulo 1. Deus falando e ensinando e agindo. Um passo fundamental que podemos dar é aprender a meditar nas Escrituras. Aprender primeiro a ouvir a palavra de Deus e deixar que ela nos informe e finque raízes em nós. Isso pode ser extremamente difícil, pois as igrejas não oferecem cursos de meditação, mesmo sendo uma arte que precisa ser aprendida com aqueles que já a dominam, e apesar do fato de que a tarefa suprema da igreja seja ouvir a palavra de Deus. Elizabeth O'Connor. Deixe-me dizer como Deus deseja a nossa presença, como Deus anseia nos ouvir, como Deus anela comunicar-se conosco. No centro do coração de Deus está a apaixonada disposição de estar em comunhão amorosa com você e comigo. Do lado humano dessa equação está a oração meditativa, que nos conduz até essa comunhão divino-humana. Um lugar para ficar. O fundamento bíblico da meditação é comprovado na grande realidade exibida no centro do testemunho bíblico, a de que Deus fala, ensina e age. Deus fez o universo existir com um estrondo gerado por suas palavras de ordem. Deus disse: haja luz, e deu-se o Big Bang. No jardim, Adão e Eva falavam com Deus, e Deus falava com eles. Estavam em comunhão. Aí veio a queda e, de modo significativo, rompeu-se a experiência de comunhão perpétua, pois Adão e Eva se esconderam de Deus. Mas Deus continuou buscando os filhos rebeldes, e nas histórias de Caim e Abel, Noé e Abraão e tantos outros, vemos Deus falando e agindo, ensinando e guiando. Moisés aprendeu, ainda que mediante muitas hesitações e desvios, a ouvir a voz de Deus e obedecer à sua palavra. Aliás, as Escrituras testificam que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33:11. Havia uma sensação de relacionamento íntimo, de comunhão. Como povo, porém, os israelitas não estavam prontos para tanta intimidade. Logo que aprenderam um pouco a respeito de Deus, perceberam que estar em sua presença era perigoso, de modo que disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Êxodo 20:19. Isso marcou o início da grande linhagem de profetas e juízes que Moisés inaugurou. No entanto, serviu para limitar um pouco a noção de proximidade de Deus, a percepção da nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Depois disso, já com Samuel, o povo clamou por um rei. Isso deixou o profeta muito perturbado, mas Deus lhe disse que não desanimassem, argumentando: não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. 1 Samuel 8:7. Sob o governo de Moisés, os israelitas rejeitaram a proximidade divina. Sob a orientação de Samuel, rejeitaram o governo direto de Deus. Dê-nos um profeta, dê-nos um rei, dê-nos um intermediário, para não precisarmos chegar pessoalmente à presença de Deus. Foi praticamente o que disseram. É o que acontece hoje,
Não precisamos examinar muito a fundo a religião no cenário contemporâneo para ver que ela está saturada do dogma do mediador. Dê-nos um pastor, dê-nos um sacerdote, dê-nos alguém que faça isso por nós, para podermos evitar a intimidade pessoal com Deus e continuar colhendo os benefícios, dizemos nós. Ainda assim, na plenitude do tempo, Jesus veio e ensinou a realidade presente do reino de Deus, demonstrando como poderia ser a vida em seu reino. Jesus tornou manifesto o anseio divino por reunir uma comunidade totalmente inclusiva de pessoas amorosas que tenham Deus no centro, como seu sustentador maior e habitante mais glorioso. Jesus estabeleceu uma comunidade viva que o reconheceria como Redentor e Rei, ouvindo-o em tudo e obedecendo-lhe em todas as épocas. Em seu relacionamento íntimo, Jesus com o Pai é o nosso modelo da realidade dessa vida de ouvir e obedecer constantes. O filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o filho também faz. João 5,19. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. João 5,30. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. João 14,10. Quando Jesus lhes orientou a permanecerem no Pai, os discípulos conseguiam entender o que ele queria dizer. Jesus declarou, e Deus continua declarando a nós hoje, que ele é o bom pastor e que suas ovelhas conhecem a sua voz. João 10:4. Ele deixou claro que o Consolador viria, o Espírito da Verdade, que guiaria seu povo a toda a verdade. João 16:13. Em seu segundo volume, Lucas deixa evidente que após a ressurreição e a ascensão, Jesus continua agindo e ensinando, ainda que as pessoas já não o possam ver a olho nu. Atos 1:1. Tanto Pedro quanto Estevão apontam Jesus como o cumprimento da profecia de Deuteronômio 18:15, de que um profeta como Moisés se levantaria para falar ao povo, e o povo ouviria e a ele obedeceria. Atos 3:22 e 7:37. No livro de Atos, vemos o Cristo ressuscitado e triunfante, ensinando e guiando seus filhos por meio do Espírito Santo, levando Filipe a culturas não alcançadas, Atos 8, revelando sua messianidade a Paulo, Atos 9, corrigindo Pedro acerca de seus preconceitos raciais, Atos 10, guiando a comunidade dos fiéis para fora de seu cativeiro cultural, Atos 15. E a notícia maravilhosa é que Jesus não parou de agir e falar. Ressuscitou e está trabalhando em nosso mundo. Ele não está ocioso, ele está vivo e em nosso meio como profeta para nos ensinar, como sacerdote para nos perdoar, como rei para nos governar e como amigo para ficar do nosso lado. Duas palavras enriquecedoras. Duas palavras hebraicas esclarecem e enriquecem nosso entendimento sobre a oração meditativa. Haga e Siat. Nossas traduções, em geral, traduzem essas palavras simplesmente por meditar. Na realidade, essas duas palavras gregas comportam uma variedade de nuances: murmurar, gemer, sussurrar, refletir,
rever, cogitar e até arrulhar como as pombas. Isaías 59:11. Muitas vezes a ênfase dessas palavras está na reflexão silenciosa sobre as obras de Deus na natureza. Salmos 143:5 e 145:5. Ou sobre a palavra de Deus. Salmos 119:15, 23, 27, 48, 78 e 148. Outras vezes, envolve um murmúrio audível, especialmente quando o objeto de nossa meditação é a Torá, ou a lei de Deus. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Josué 1:8. Essas passagens de Josué destacam um elemento central da concepção bíblica de meditação, a obediência. Trata-se de um contraste marcante entre as várias formas de meditação em muitas religiões ao redor do mundo. A ênfase bíblica sempre está na mudança ética, na transformação do caráter, na obediência à palavra do Senhor. O filósofo Ken Bryson, da Nova Escócia, observa: no Antigo Testamento, a meditação move-se pelo silêncio para aninhar-se numa espiritualidade de palavras, ou seja, preceitos, estatutos, palavras e mandamentos da Torá. Assim, no testemunho bíblico, temos esta natureza dual da meditação, quietude e ação. É por isso que procuro sempre definir a meditação cristã em termos de ouvir e obedecer, sempre com essa ênfase dupla. Por um lado, somos chamados para o silêncio, para a quietude, para quietar as atividades características das criaturas, como diziam com frequência os escritores antigos. Por outro lado, somos chamados para a ação, para um comportamento correto, para obedecer à vontade e aos caminhos de Deus. Ouvir e obedecer. Sempre ouvir e obedecer. É isso que aprendemos de Haga e Siat. Que nosso coração e nossa mente sejam impregnados do anseio do salmista. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmo 19:14. Além do terremoto, do vento e do fogo. Elias e sua experiência devastadora na gruta no Monte Horebe podem tornar-se um paradigma de meditação para nós. Uma metáfora da oração que ouve, caso você prefira. Além do terremoto, do vento e do fogo. Elias e sua experiência devastadora na gruta no Monte Horebe podem tornar-se um paradigma de meditação para nós. Uma metáfora da oração que ouve, caso você prefira. Talvez você se lembre da história registrada em 1 Reis 18 e 19, de como Elias triunfou sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, de como Jezabel tentou matá-lo, de como Elias fugiu para salvar-se, de como, exausto e tomado pelo medo, Elias pediu a morte debaixo de um pé de giesta. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. 1 Reis 19:4. De como o anjo do Senhor o tocou e lhe deu um desjejum substancial 2 vezes.
de como aquelas refeições lhe deram forças para viajar 40 dias e 40 noites até finalmente chegar a Horebe, o monte de Deus, e de como ele entrou na gruta e lá passou a noite, desolado, solitário e derrotado. Nós sabemos, às vezes, as pressões da vida se acumulam e sentimos vontade de gritar. Chega para lá, Elias. Deixe-me rastejar para dentro da sua gruta e ficar com você. Quem sabe você também tem experimentado períodos de desânimo e depressão e desejado juntar-se a Elias na gruta. A gruta no Monte Horebe é um lugar de desespero, desolação e desalento. Mas agora veremos por que a história de Elias no Monte Horebe é uma metáfora da oração meditativa. Deus persuade Elias a sair de sua gruta de depressão e a subir ao monte. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. 1 Reis 19:11. Essa frase, pois o Senhor vai passar, faz lembrar outro monte, o Sinai, onde Deus se encontrou com Moisés de maneira dramática e entregou o que hoje conhecemos como os 10 Mandamentos. Lembramos bem da história, claro, Elias também, a sarça ardente, as tábuas de pedra cortadas pelo dedo de Deus, as lanças dos relâmpagos, pedras despedaçadas, árvores reduzidas a brasas, ventos rugindo e um trovão ensurdecedor percorrendo os desfiladeiros. Então lembramos, tais qual Elias, como Moisés se escondeu na fenda da rocha quando o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, passou por ali numa demonstração de glória divina, capaz de fazer qualquer coração sucumbir. E agora, aqui no Monte Horebe, Deus vai passar por Elias. No Sinai, a presença de Deus manifestou-se com fenômenos naturais, que se sucediam como uma exibição impotente de pirotecnia. No Horebe, havia de fato ventos ferozes, terremotos demolidores e fogo escaldante. Mas Deus não estava em nenhum deles. Certamente, Elias ficou perplexo. Não havia nada de Deus no terremoto, no vento ou no fogo. Foi só depois que passaram todos os fogos de artifício e pairou uma quietude perfeita que Deus chegou para Elias numa voz mansa e baixa, no sussurro divino, no murmúrio de uma brisa suave. 1 Reis 19:12. O Senhor fala a Elias não na ferocidade da natureza, mas no silêncio, um sussurro calmo e suave. 1 Reis 19:12. No alto monte, Elias se apresenta diante de Deus com a máxima humildade. Sua humildade brota do desespero, visto em seu pavor de Jezabel e em seu desejo de morrer. É com esse coração humilde que Elias ouve a Divá Yahvé, a palavra do Senhor. O poeta John Greenleaf Whittier escreveu: sopra sobre o calor de nosso desejo, teu frescor e teu bálsamo, que os sentidos emudeçam, que a carne descanse. Fala por meio do terremoto, do vento e do fogo, ó pequena voz, suave da calmaria. Ah, que em silente humildade adotemos o coração de Elias. Que nós, com humilde coração, possamos acolher o conselho do salmista. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Salmos 37:7. Talvez você se lembre de que Elias ainda esteve em outro monte divino, o Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Ali no Monte Hermon, Elias
se pôs ao lado de Moisés. Juntos representavam a lei e os profetas. Ali, naquele monte, eles viram Jesus, o Cristo transfigurado. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus 17:2. Ali, naquele monte, Elias e Moisés tiveram uma conversa íntima com Jesus, vivenciando a realização de todos os seus anseios e sonhos, de tudo pelo qual haviam trabalhado. Mateus 17:3. Que conversa extraordinária deve ter sido. A história continua. Desde aquele momento, há 2 milênios, os discípulos fiéis de Jesus vêm testemunhando a realidade de uma vida com Deus, a realidade do nosso cosmo comunicável. Pobres de nós, que hoje conhecemos tão pouco o oceano da literatura sobre meditação cristã, escrita por crentes fiéis ao longo dos séculos. Da Igreja Católica à Protestante, da Ortodoxa do Oriente à Livre do Ocidente, somos instados a viver na presença dele, de Deus, em comunhão ininterrupta. O místico russo Teófano, o recluso, disse: orar é descer com a mente ao coração e ali ficar diante da face do Senhor, sempre presente, que tudo vê dentro de ti. Dietrich Bonhoeffer, mártir luterano do século XX, ao ser indagado sobre por que meditava, respondeu: porque sou cristão. O testemunho das Escrituras e dos mestres devocionais nos convidam a experimentar, nas palavras de Madame Guyon, as profundezas de Jesus Cristo.